boa noite. Boa noite. Carmen Lúcia diz que Lula deve ter o mesmo tratamento que qualquer cidadão. E o ex-presidente afirma que, se for candidato, pode ganhar no primeiro turno. Fase número 50 da Lava Jato busca provas de corrupção na Transpetro. Ex-gerente preso desde novembro teria recebido R$2 milhões em propinas. A Justiça do Rio manda retirar do YouTube vídeos contra Marielle Franco. São 16 peças consideradas ofensivas à honra da vereadora assassinada. Em São Paulo, um aplicativo da Prefeitura tenta aumentar a segurança nos bairros. Moradores contam com mais um instrumento para denunciar as ocorrências. Depois de quase 50 anos afastado, Geraldo Vandré volta a se apresentar. E canta Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores, um dos símbolos da luta contra a ditadura. A venda de álbuns sobre a Copa da Rússia explode nas bancas de revista. A fábrica está produzindo mais de 40 milhões de figurinhas por dia. O Jornal da Gazeta está no ar. A Prefeitura de São Paulo lançou hoje um aplicativo para que moradores façam denúncias, principalmente sobre segurança pública. Há alguns anos, a tecnologia ajuda grupos de vizinhos a enfrentar esses problemas. Célia conta que a ação entre os moradores da região da Avenida Paulista começou pequena, mas agora já são centenas de pessoas trocando informações pelo celular. A Sociedade dos Amigos e Moradores do bairro Cerqueira César, há um ano, criou um grupo no WhatsApp onde são denunciados os problemas que ocorrem nesta região da cidade. De roubo e furto, menos, a gente não tem uma avaliação clara do resultado disso, mas nós sabemos que essa sensação de segurança e de saber que alguém está vigiando por você, alguém vai comunicar à polícia se vê algo de errado, já é uma sensação que deixa mais tranquilo. Hoje, a Secretaria Municipal de Segurança Urbana fez o lançamento oficial de um aplicativo que segue a ideia já adotada por muitas associações de moradores na cidade. O SP Mais Segura já foi testado por 4 meses. A proposta é que as pessoas participem da plataforma denunciando situações de risco à segurança ou qualquer irregularidade observada no município. Pelo aplicativo, o usuário pode postar fotos, vídeos e mensagens de voz alertando sobre as ocorrências, como falta de luz, queda de árvore, pichação e até mesmo crimes como homicídio, furto e sequestro. A pessoa pode também optar por receber alertas. Os dados vão ajudar os órgãos de segurança a traçar estratégias para prevenir a violência. Depois de baixar o aplicativo, que é de graça, as pessoas precisam preencher um cadastro com os dados pessoais. A Secretaria Municipal de Segurança Urbana afirma que a plataforma é bastante segura e que nenhum desses dados serão expostos, mantendo o anonimato das pessoas que fizerem as denúncias. O secretário da pasta, José Roberto Rodrigues de Oliveira, disse que quem publicar informações falsas poderá ser identificado e punido. Existem algoritmos no próprio sistema que conseguem identificar se aquela informação não é verdadeira ou não é verídica, enfim, não tem sentido ou está fora de todos os parâmetros. Como disse, é possível mascarar a cara das pessoas, a placa do carro. Essa informação chega numa central, que é dos guardas civis metropolitanos, que estão ali olhando por comandos regionais da cidade de São Paulo. A Secretaria da Segurança de São Paulo divulgou hoje os dados da violência no estado. Aqui na capital, o número de vítimas de homicídio doloso teve recuo de 11,69% em fevereiro na comparação com o mesmo mês do ano passado, caindo de 77 para 68. Os roubos em geral tiveram diminuição de 8,14%. Em fevereiro de 2017, foram 13.044 casos, contra quase 12 mil no mês passado. O número de furtos subiu 25% na comparação anual, saltando de pouco mais de 18 mil ocorrências para quase 23 mil. A Justiça Federal intimou para depor o comandante-geral da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, Carlos Alexandre Braga, nomeado no mês passado pelo prefeito João Dória, do PSDB. Ele é réu em 2 ações do Ministério Público Federal por improbidade administrativa e desvio de dinheiro da Prefeitura de Paraguaçu Paulista, no interior de São Paulo, em 2007.
Segundo o Ministério Público Federal de São Paulo, o comandante Carlos Alexandre Braga participou de um esquema criminoso que desviou recursos federais em 2007, que seriam destinados ao pagamento de cursos de capacitação para guardas municipais. O dinheiro, R$220 mil, foi usado pela Prefeitura de Paraguaçu Paulista de forma fraudulenta através da Associação das Guardas Municipais do Estado de São Paulo, que na época era presidida por Braga. De acordo com os procuradores federais, os cursos só foram dados depois que o caso chegou ao Ministério Público. O agora comandante-geral da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo disse que ainda não foi intimado pela Justiça Federal. Ele nega as irregularidades. A Secretaria Municipal de Segurança Urbana informa que não há nenhuma decisão judicial condenatória e, portanto, não há impedimento para que o inspetor Carlos Alexandre Braga exerça a função de comandante-geral da GCM de São Paulo. No Distrito Federal, a Polícia Civil prendeu 22 suspeitos de traficar armas e entre os presos estão 4 militares do Exército e 1 da Aeronáutica. Segundo as investigações, os presos são militares da ativa e de pessoal que já está na reserva. Com os presos, a polícia encontrou várias armas, entre elas pistola, espingardas e munição. De acordo com as investigações, esses militares compravam as armas ilegais e revendiam para colecionadores e também para criminosos do Distrito Federal e de Goiás. Segundo a polícia, o chefe da quadrilha é Mauro de Souza Ferreira, que foi preso. Ele usava uma loja de imóveis para esconder as armas. Os pedidos de prisão são temporários, válidos por 5 dias, que podem ser prorrogados. Outro preso na operação foi o assessor parlamentar Robson Pereira da Rocha Silva, que trabalha com o deputado federal José Otávio Romano, do PP, do Rio Grande do Sul. Segundo a polícia, ele também estava com uma pistola calibre 380. O parlamentar diz que tem total confiança no assessor e que acredita que tudo será esclarecido. A juíza Márcia Correia Holanda, do Tribunal de Justiça do Rio, determinou que sejam retirados 16 vídeos do YouTube considerados ofensivos à honra e à memória da vereadora assassinada, Marielle Franco. O Google, que administra o YouTube, deve retirar os vídeos em até 72 horas sob pena de multa diária de R$1.000. A ação foi movida a pedido da irmã da Marielle, Aniele Silva dos Reis Barbosa, e da mulher da vereadora Mônica Tereza Azeredo Benício. De acordo com a juíza, ao analisar os vídeos, ela verificou que alguns extrapolaram o que a Constituição fixou como limite ao direito de livremente se manifestar. Indicou que os materiais apontam Marielle como vinculada a facções criminosas e tráfico, além de outras questões, fatos que podem caracterizar violação à honra e à imagem da vereadora e que causam desconforto e angústia a seus familiares. Marielle e o motorista dela, Anderson Gomes, foram mortos na quarta-feira da semana passada, quando um carro emparelhou e atirou 13 vezes contra o veículo onde eles estavam. A Polícia Federal lançou hoje mais uma fase da Operação Lava Jato. Ela investiga a corrupção na Transpetro, subsidiária da Petrobras. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Campinas e em Salvador. O principal alvo desta nova fase é o ex-gerente da Transpetro, José Antônio de Jesus. Segundo as investigações, ele recebeu mais de R$2 milhões em propina da empresa de engenharia Meta Manutenção e Instalações Industriais. Ele está preso desde novembro do ano passado. O Ministério Público Federal diz que quando José Antônio de Jesus pedia propina, ele mencionava que o dinheiro era destinado ao PT. A primeira parte da investigação foi deflagrada em novembro. Na época, um dos alvos foi o ex-vice-prefeito de Ourolândia, cidade no norte da Bahia, José Roberto Vieira. Ele foi morto no início deste ano. A Polícia Federal investiga se o crime tem relação com a Lava Jato. Na primeira entrevista, depois do julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula, a presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, afirmou que o julgamento foi interrompido para evitar a exaustão dos ministros. Em entrevista à Rádio Jovem Pan, Carmen Lúcia alegou que a capacidade física foi o limite. É uma circunstância que se põe diante de um horário e das condições dos juízes para que, se houvesse uma continuidade, se alongassem demasiadamente, isso sobrecarregaria, provavelmente com consequências até pela capacidade física, e teria que ter continuidade na próxima sessão
para que o julgamento seja justo, sereno, tranquilo, como tem de ser. Depois de 4 horas de discussão, só para decidir se era cabível julgar o habeas corpus de Lula, a sessão foi interrompida sem que os ministros analisassem o pedido principal. A defesa quer que o ex-presidente possa esperar em liberdade o julgamento de todos os recursos, até o chamado trânsito em julgado. Alguns ministros avisaram que precisavam viajar. Um deles foi Marco Aurélio Mello, que alegou que tinha voo marcado. Hoje, no Rio, onde fez uma palestra, disse que estava sendo crucificado. Estou sendo crucificado como culpado pelo adiamento do julgamento do habeas corpus do presidente Lula, porque sou um cumpridor de compromissos. A presidente do Supremo, Carmen Lúcia, marcou o julgamento do mérito para 4 de abril. Isso por causa do recesso de Páscoa dos ministros, que dura quase 2 semanas. Mas antes, numa decisão inédita na corte, por 6 votos a 5, a maioria concedeu, numa liminar, uma espécie de salvo-conduto para garantir que, até lá, Lula não seja preso. É que havia boa chance de a ordem de prisão sair antes, já na semana que vem. Na segunda-feira, o Tribunal Regional Federal de Porto Alegre vai decidir sobre o recurso impetrado pela defesa do petista. Como não há possibilidade de mudança no veredito, Lula já poderia ser obrigado a começar a cumprir a pena de 12 anos e 1 mês, condenado em segunda instância no caso do triplex em Guarujá. À rádio, Carmen Lúcia negou que haja tratamento especial para o ex-presidente. Eu acho que o ex-presidente Lula tem que ter o mesmo tratamento digno, respeitoso pela justiça brasileira que deve ser dado a todo e qualquer cidadão. Ou seja, na justiça, como tem que ser em todo lugar, todos são iguais. Nem tem que ser privilegiado, mas também não pode ser destratado, tratado de maneira a lhe prejudicar pela circunstância de ter um título como este, que foi honroso, foi levado pelas urnas, de ter sido presidente da República, nem de ter realmente privilégios por ter sido presidente da República. E isto não está acontecendo. Carmen Lúcia vem sendo pressionada, inclusive por outros ministros, a reabrir o debate sobre a legalidade da prisão depois que o réu é condenado em segundo grau. Tem dito que não vê motivo para mudar o entendimento do Supremo, que é recente, de 2016, e estabelece o cumprimento provisório da pena. Mas existe a expectativa de que, com a votação do habeas corpus de Lula, isso possa acontecer, beneficiando todos os condenados em segunda instância, muitos da Lava Jato, que correm o risco de ir ou já estão na cadeia. Seria a partir do julgamento de 2 ações sobre o tema, que foram liberadas pelo relator Marco Aurélio Mello, e alegam que a medida fere a Constituição. Mas, para serem votadas, precisam ser incluídas na pauta pela presidente da Corte, Carmen Lúcia. E agora vamos ao comentário de política com o José Neumann e Pinto. Corretamente, Carmen Lúcia e Marco Aurélio Mello são os personagens dessa reportagem que você acaba de ver. O Marco Aurélio Mello é o protagonista do maior deboche da história do Supremo Tribunal Federal, quando se dirigiu a Carmen Lúcia, presidente do tribunal, e disse que não podia continuar naquela reunião porque tinha um avião esperando por ele, que ele precisava ir ao Rio. Hoje se soube que ele foi ao Rio fazer uma palestra. Bom, aí ele disse que está sendo crucificado porque é um cumpridor de compromisso. Não, o ministro Marco Aurélio não cumpriu um compromisso com o qual ele jurou, né, de participar como ministro, um dos 11 ministros do Supremo, numa decisão de importância histórica. Então, ele não é um cumpridor de compromisso. E a Carmen Lúcia passou esse tempo todo fingindo que estava sendo submetida a pressões, quando, na verdade, ela participou ali de uma grande farsa, de uma tragédia bufa, em que esticou o intervalo de 10 minutos para o lanche para mais de 1 hora, para poder chegar um momento em que o Marco Aurélio tinha que pegar o avião. A Rosa Weber estava cansada. Bom, a Rosa Weber fica cansada porque ela tem dificuldade em ler
texto escrito pelo assessor. Quem sabe, se ela escrevesse os próprios textos, ficasse menos cansada. Mas a Carmen Lúcia podia ter dado um tempinho para ela descansar a vista e a fala. Outro que reclamou foi o Dias Toffoli, o mais jovem do Supremo, reclamando do cansaço físico, né? Agora eu quero lembrar o seguinte, eles enforcaram a sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e terça. Os juízes do TRF4 vão trabalhar na segunda. Por que eles não? Por que nós pagamos Páscoa de 12 dias para os ministros do Supremo ficarem fazendo essa palhaçada que eles fizeram conosco naquela sessão horrenda de ontem? Então, a questão toda é essa. Há tempo demais para o lazer e tempo de menos para o fazer. Eles reclamam muito de trabalhar demais, quando, na verdade, estão tendo muita folga, e isso tudo foi muito conveniente para o Lula e para sua defesa. Será que é um mero acaso? Você acha? Pois bem, eu voltarei terça-feira que vem, direto ao assunto. Até! Daqui a pouco, Maria Lídia Flandre entrevista Aldo Rebelo, do PSB, ex-ministro dos governos Lula e Dilma, sobre a intervenção federal no Rio e as eleições. Hoje o calor voltou com tudo. À tarde a temperatura chegou aos 30 graus. Vamos ver qual é a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Fernanda Azevedo. A frente fria, que estava estacionada no litoral do Sudeste, perdeu força. Mas o alerta agora é para uma virada radical no tempo no extremo sul do país. O tempo por lá muda bastante, com risco de temporais em toda a região. Há também previsão de chuva forte entre o norte de Goiás e o Amapá e em praticamente todo o litoral do Nordeste. Vamos ver como fica o tempo em algumas capitais? A chuva dá uma trégua para os mineiros. Em Belo Horizonte, sábado de sol, mínima de 18, máxima de 30. Em Aracaju também vai fazer 30 graus, mas o dia será bem úmido. Goiânia terá mínima de 21 e máxima de 32, com risco de temporais à tarde. Em Floripa, dia de chuva na praia, mas de calor também. Os termômetros marcam de 22 a 30 graus. E teremos um final de semana de tempo aberto e calor em todo o estado de São Paulo. Se chover, será de forma rápida, à tarde e em pontos isolados. No centro-oeste, as temperaturas estão nas alturas. Em Votuporanga, a máxima chega aos 34 graus. Mais ao norte, teremos 33 em Ribeirão Preto e 21 a 30 em Franca. Na faixa leste, faz de 20 a 32 graus em Campinas. Na cidade de São Paulo, vai dar para aproveitar bem os próximos dias, mas não estamos livres daqueles temporais rápidos. Vamos ver as temperaturas? Amanhã, mínima de 19, máxima de 31 graus. Domingo, ainda mais quente, máxima de 32 graus. Aí na segunda, a máxima cai um pouco e vai aos 29 graus. No mês passado, um bailarino de São Paulo, de 17 anos, foi o representante do Brasil no Festival de Dança de Berlim. Morador de Pirituba, na zona oeste da capital, ele teve que superar preconceitos e uma deficiência no pé, o que não impediu de voltar para casa com o ouro. Uma história que é a cara de São Paulo. A primeira medalha foi aos 8 anos. E olha que nessa época era só curiosidade. E eu fiquei encantado quando eu vi a aula de balé. E aí eu fiz a aula, em um ano a gente tinha um grupo e a gente participou da primeira competição, que foi do SESI, e foi a primeira medalha que eu tive. Mesmo sendo pura diversão, Hakim já ouvia comentários maldosos sobre ser bailarino. Eu não posso fazer porque eu sou menino, mas isso nunca me afetou. A mãe, uma apaixonada também pela dança, sempre incentivou o filho, desde os tempos que ele fazia shows no quintal durante as festas dos parentes. Eu falei, olha, se eu tiver um filho que vai gostar de fazer dança, eu vou fazer de tudo para que ele vá para frente. A família mudou de casa, foi morar em Pirituba, na zona norte de São Paulo, e o Hakim precisou sair das aulas de dança. Mas a dança nunca saiu dele. Um belo dia, numa festa junina do colégio, uma professora viu o Hakim rodopiar.
Enxergou talento, carisma e voilá. O menino, com então 13 anos de idade, voltou a fazer aulas de dança. Acabou selecionado para representar o Brasil nos Estados Unidos, na Europa. Mas aí tinha os custos das viagens, mais um desafio. Se não bastassem a dedicação para dividir o tempo entre estudos e treinos, também o esforço da família em conseguir o dinheiro para que o Hakim pudesse viajar para competir, também nessa trajetória toda tem a história do pé dele. É que ele nasceu com um problema congênito no pé direito. E ninguém poderia imaginar que ele se tornaria um bailarino premiado. E olha que, assim, a gente nem fala que teve esse problema. O meu pé direito, ele era totalmente para dentro. Esse pé, ele estica e eu consigo subir nele normalmente. Já esse daqui, eu tenho um pouco mais de dificuldade. Ele tinha 9 meses quando fez a operação. Usou botinha e gesso por quase 2 anos. E a partir daí, a dança sempre foi o melhor remédio. O meu cuidado como físio, na verdade, foi só valorizar o que ele podia fazer, não o que ele não podia fazer. E sempre perguntando, tá com dor? Como é que você tá? Depois de todos os desafios, Hakim, aos 17 anos, levou a dança que o curou para os palcos da Alemanha. Mês passado, ele e mais 35 jovens de várias partes do mundo disputaram o Festival de Dança de Berlim na categoria contemporânea. Não houve segundo ou terceiro lugares, apenas o primeiro. E o ouro é de Hakim. E para um país que tem uma cultura totalmente diferente, eu sendo negro e sendo totalmente fora dos padrões. Então foi uma conquista muito grande para mim e eu fiquei super honrado, muito feliz. Gravuras expostas no Itaú Cultural, em São Paulo, foram furtadas da Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro. Segundo o perito judicial Joaquim Marçal de Andrade, as obras da Fundação Itaú Cultural foram furtadas da Biblioteca Nacional há 14 anos. As gravuras do artista alemão Emil Bausch são da coleção Brasilianas e ficaram 4 anos expostas no Itaú Cultural. De acordo com o Instituto, elas foram compradas por Rui Souza e Silva, ex-marido de Neca Setúbal, herdeira do Banco Itaú, de Laércio Rodrigues de Oliveira, que confessou ter vendido as obras roubadas. Em nota, o Itaú Cultural disse que assinou um termo de devolução das 8 litografias à Biblioteca Nacional e também um convênio para que outras 30 gravuras do Instituto passem por perícia para testar sua origem e veracidade. A Polícia Federal cumpriu hoje 6 mandados de busca e apreensão contra ex-diretores da Casa da Moeda em 3 estados. Eles são suspeitos de fraude em licitações que ultrapassam 300 milhões de reais. Segundo a Polícia Federal e a Corregedoria Geral do Ministério da Fazenda, ex-diretores da Casa da Moeda teriam recebido propina para beneficiar uma empresa privada durante processo de licitação para a compra de mais de 301 milhões de reais em equipamentos utilizados na fabricação de moedas e cédulas em 2009. Os 6 mandados de busca e apreensão aconteceram em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, onde fica a sede da Casa da Moeda Brasileira. Participaram da operação 25 policiais federais e 10 servidores da Corregedoria do Ministério da Fazenda. A operação recebeu o nome de Vícios 2 e há um desdobramento da primeira operação chamada Vícios, que investigou os primeiros indícios de fraude na escolha de fornecedores para o órgão federal. A Casa da Moeda apresentou nos últimos anos problemas em operações como a produção de passaportes. Em 2016, a produção do documento foi interrompida por causa de um defeito em um equipamento de perfuração a laser usado na confecção. Uma peça nova para a máquina fabricada na Alemanha teve que ser encomendada pela instituição para que a produção de passaportes fosse retomada no país. O novo presidente do Peru tomou posse hoje depois da renúncia de Pedro Pablo Kuczynski, acusado de receber dinheiro ilegal da empreiteira brasileira Odebrecht. Em discurso no Congresso, o novo presidente peruano, Martín Vizcarra, afirmou que sua prioridade será a luta contra a corrupção. Pedro Pablo Kuczynski renunciou anteontem, um dia antes do Congresso iniciar o processo de impeachment.
Um dia depois do julgamento de seu habeas corpus no Supremo, o ex-presidente Lula falou à rádio Super Condá de Chapecó, em Santa Catarina. O petista disse que espera uma correção da corte no processo em que se diz vítima de uma mentira e que, se for candidato, pode ganhar no primeiro turno. Eu estou sendo vítima de uma mentira que eu acho que a história, eu não sei daqui quantos anos, vai poder contar ao povo brasileiro. Porque primeiro eu sou vítima de uma mentira do jornal O Globo, que disse que eu era dono do apartamento. Por conta dessa notícia do jornal O Globo, a Polícia Federal fez um inquérito. E mentiu no inquérito e mandou para o Ministério Público. O Ministério Público pegou o inquérito mentiroso, transformou numa acusação mentirosa, que foi para o Moro. E o Moro deu uma sentença mentirosa. E veio para o TRF4, ele deu outra sentença mentirosa, porque ele sabe que eu não sou dono do apartamento, ele sabe que não tem nem indício de que eu seja dono do apartamento. Eu sou um cidadão brasileiro, sabe, que vivi 27 anos dentro do chão da fábrica, aprendi a conviver com o trabalhador brasileiro, perdi 4 eleições, porque uma foi para governador, e aprendi que quando eu chegasse no governo, eu tinha que fazer um bom governo. E fiz o melhor governo que o presidente já fez na história desse país. É por isso que até hoje, qualquer pesquisa de opinião pública que se faça e pergunte qual foi o melhor presidente do Brasil, você vai ter o Lula com mais de 50% e vai ter o segundo com 8%. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala das consequências do adiamento do julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula no Supremo. Aos olhos da plateia, o julgamento parecia simples. Lula pediu para não ser preso depois que o TRF4 rejeitar os últimos recursos contra a sua condenação, o que vai acontecer na segunda-feira. E o Supremo responderia que todos são iguais perante a lei, mas o Supremo decidiu que quer decidir, mas que só decidirá em 4 de abril. E enquanto ele não decide, o TRF4 e Sérgio Moro estão proibidos de decidir mandar Lula para a cadeia, conforme o Supremo havia decidido 3 vezes em 2016 que podia ser feito. Com tudo isso, ficou decidido que, enquanto o Supremo não decide, Lula passará a Páscoa com os netos. A sessão do Supremo demorou mais de 4 horas. Qual é o custo disso? Não sai barato. Afora os salários dos 11 atores principais, você aplica muito dinheiro nesse show. Você paga o palco, a iluminação, o som, o cafezinho e a TV para transmitir o espetáculo. Você também financia toda a estrutura oferecida aos magistrados para se preparar. O gabinete, os assessores, o transporte, o computador, o papel e a tinta da impressora. O diabo. Pelo regimento do Supremo, o julgamento de quinta-feira deveria ter entrado pela noite para que se tivesse chegado a um veredito decente. Mas um ministro tinha um avião marcado, o outro tinha um compromisso. Poderiam ter adiado para esta sexta ou para a semana que vem, mas sexta-feira é sagrada e a próxima semana é santa, com um feriadão hipertrofiado. Não sei quanto a você, mas já tem muita gente cogitando, data vênia, recorrer ao PROCON. O brasileiro adora anedotas, mas nem todo mundo se dispõe a pagar para ter uma piada como Suprema Corte. Boa noite. Com 82 anos, o cantor e compositor Geraldo Vandré retorna ao palco. Ele volta a se apresentar hoje em João Pessoa, onde nasceu. No show de ontem, Vandré surpreendeu a plateia ao cantar Para Não Dizer Que Não Falei das Flores, música que se tornou um hino de resistência à ditadura militar. Vem, vamos embora, esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vandré segurou a bandeira nacional com o lema Somos Todos Iguais, em vez de Ordem e Progresso. O show reuniu músicas e poesias de Vandré e teve a participação da cantora Beatriz Malnick, da Orquestra e Coral Sinfônicos da Paraíba. Nas escolas, nas ruas, campos, construções, somos todos soldados, armados ou não. Geraldo Vandré ficou quase 50 anos sem se apresentar no Brasil. A última vez foi em Goiânia, em 13 de dezembro de 1968, o dia da assinatura do Ato Institucional número 5, que endureceu a ditadura militar. No auge da carreira, ele foi obrigado a se exilar. Tempos depois, os militares condicionaram a volta dele ao país, ao compromisso de não cantar músicas de protesto.
Desde então, Vandré não tinha feito nenhuma apresentação pública. Os eleitores devem ficar atentos para o prazo da biometria. Em 9 cidades paulistas, entre elas Sorocaba, hoje foi o último dia. E 9 de maio é a data limite para os moradores de 75 municípios cadastrarem as digitais. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, quase 75% apenas dos eleitores onde a biometria é obrigatória fizeram até agora o cadastramento. Nessas cidades, quem não tiver a biometria vai ser impedido de votar. Para não prejudicar os eleitores, o presidente da Câmara Municipal de Guarulhos protocolou um pedido no TRE para a extensão do prazo na cidade ou a permissão para o uso do título sem biometria nas próximas eleições. Eduardo Soutur, do PSD, alega que boa parte dos moradores não se acertaram com a Justiça Eleitoral e estariam excluídos do pleito deste ano. A expansão do prazo na cidade ainda não foi confirmada. Mais informações no site do TRE. A Justiça de Goiás acolheu denúncia do Ministério Público do Estado e decidiu manter presos o bispo Dom José Ronaldo e 5 padres. Eles são acusados de desviar mais de 2 milhões de reais dos dízimos e doações de 33 igrejas católicas da região. Também foram incluídos na decisão 2 empresários apontados como laranjas do esquema. A prisão temporária dos acusados venceria hoje. Segundo a Operação Caifás, o grupo teria comprado uma fazenda e uma casa lotérica com o dinheiro desviado. Dom José Ronaldo nega as acusações. O Papa Francisco nomeou o arcebispo de Uberaba, em Minas Gerais, Dom Paulo Mendes Peixoto, como administrador temporário da Diocese da cidade de Formosa. Mairiporã é a cidade em que mais gente contraiu a febre amarela em São Paulo. A repórter Sabrina Pires está lá agora na Secretaria Estadual da Saúde e tem números atuais sobre a doença. Olá, Sabrina, boa noite. Gamberini, olha, até agora são 136 mortes confirmadas em todo o estado por causa da febre amarela, uma contagem que vem desde o início do ano passado até agora. No total de pessoas infectadas pelo vírus, foram 376 pessoas. Agora, mais da metade em Atibaia e Mairiporã, na Grande São Paulo. Agora, boa notícia em relação a esses números é que na última semana, ou seja, o último balanço divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde, é que não houve aumento no número de casos de pessoas infectadas e nem de óbitos em todo o estado. Agora, com a população aqui da capital, mais da metade já vacinada, a Prefeitura decidiu reabrir os parques, isso já foi anunciado, para o dia 30 deste mês. São pelo menos 27 parques que serão reabertos para a visitação aqui na cidade de São Paulo. Voltamos ao estúdio. Depois de quase 2 dias bloqueada, a rodovia Mogi-Bertioga foi liberada nos 2 sentidos. De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem, o tráfego de veículos na rodovia Mogi-Bertioga foi liberado no começo da tarde, depois de a pista ser totalmente limpa. A interdição foi necessária por causa da queda de uma barreira no quilômetro 87, na altura de Bertioga, na noite de quarta-feira, provocada pela forte chuva. Ninguém ficou ferido e não há risco de um novo deslizamento na área. O DR vai continuar a acompanhar o trecho com apoio da Polícia Rodoviária e a Defesa Civil. Servidores públicos municipais de São Paulo fizeram mais um protesto hoje à tarde. Milhares de pessoas chegaram a bloquear totalmente a Avenida Paulista no sentido Consolação, pouco depois das 2 da tarde. Eles são contra o projeto de lei da Prefeitura que aumenta a contribuição previdenciária da categoria. O desconto, que é de 11%, poderia chegar a 18,2%. O protesto foi até a Câmara Municipal. A proposta foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara na quarta-feira da semana passada e ainda deve passar por 2 comissões antes de seguir para o plenário. O mercado de trabalho brasileiro registrou em fevereiro a criação de pouco mais de 61 mil novas vagas, com carteira assinada. Segundo os dados divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho, é o melhor resultado para o segundo mês do ano desde 2014. O setor de serviços e a indústria lideraram a geração de empregos formais no mês de fevereiro.
Assim, o saldo do CAGED em 12 meses ficou positivo em 102.400 vagas geradas entre março de 2017 e o mês passado. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Não é ruim, já foi bem pior. Mas o número de empregos novos com carteira assinada de fevereiro foi uma frustração. Desde janeiro, o país parou de perder empregos formais na comparação com o ano anterior. O Brasil ficou nesse ritmo de destruição de emprego por muito tempo. De abril de 2015 até dezembro do ano passado, mais de 2 anos, um horror. Mas está difícil de escalar as paredes desse fundo do poço do emprego. Neste ano, o número de empregos com carteira assinada aumentou pouco mais de 100 mil. Desde o começo da crise, no entanto, desapareceram 2.700.000 empregos com carteira. Se a gente contar também os empregos que deixaram de ser criados nesses anos de tormento, a gente está por baixo, com uma falta de 5 milhões de empregos com carteira assinada. Criando apenas 60 mil empregos novos por mês, como em fevereiro, vai levar muito tempo para tapar esse buracão do inferno. 5 milhões de empregos a menos é uma desgraça que afeta muita gente. Cada família ou casa brasileira tem, em média, 3 ou 4 pessoas. Então é provável que uns 15 milhões de pessoas sejam afetadas pela falta de um emprego decente, com registro em carteira. Os empregos novos que estão aparecendo são bicos, ou trabalho por conta própria, microempresa individual. É o povo se virando, na verdade. As empresas ainda estão com medo de contratar ou não precisam de trabalhador porque ainda estão vendendo pouco. Para piorar, quem tem emprego precário, tem carteira, sem perspectiva, ganha pouco. E quem tem emprego melhor e vê essa situação ainda ruim, fica inseguro e com mais medo de gastar. E isso não ajuda a recuperação econômica, óbvio. Sim, existe alguma recuperação econômica. Mesmo esse começo de ano fraco, é bem melhor que o começo de 2017. A situação deve piorar aos poucos ao longo do ano. Mas tem muita gente sem emprego, com trabalho precário e vendo vizinho, parente e amigo desempregado ou vivendo de bico. É fácil de entender o mau humor geral com todos os candidatos a alguma coisa na eleição. Boa noite. O presidente americano Donald Trump assinou ontem à noite um decreto isentando o aço brasileiro de sobretaxa até 1º de maio. Mas o documento deixa aberta a possibilidade de impor cotas de importação sobre o produto. Segundo a Casa Branca, o Departamento de Comércio irá monitorar de perto as importações neste período e avaliar se ainda há ameaças à indústria siderúrgica local. Além do Brasil, México, Canadá, Coreia do Sul, Argentina, Austrália e a União Europeia também estão temporariamente isentos da sobretaxa. A Copa do Mundo, todo mundo sabe, começa só em junho na Rússia. Mas por aqui, jovens e adultos já aderiram à febre dos álbuns. Mais de 40 milhões de figurinhas com os craques do mundo do esporte são produzidas por dia numa fábrica na Grande São Paulo. Eles já ganharam lugar de destaque nas bancas de jornal e estão vendendo como pão quente. Esse álbum de capa dura chegou para mim a faixa de 200. Chegou ontem que horas? 6 horas da manhã. Agora quantos sobraram? Hoje, agora, 4. Jonatas estava em dúvida na hora de escolher entre o álbum simples, que custa R$ 7,90, e o de capa dura, que vem com 12 envelopes com 5 figurinhas cada um. E sai por R$ 50. Na verdade, está perdendo um pouco a graça porque o negócio está ficando muito mais forte do que o evento da Copa. Você já calculou quanto vai gastar mais ou menos para tentar completar? Se eu fizer a conta, eu não vou comprar. Lucas fez as contas de quanto deve gastar com a brincadeira. Calculei, deu em torno de R$ 400, assim, se não ter figurinha repetida, né? O álbum da Copa foi lançado na última sexta-feira, no dia 16, e ainda vai completar uma semana. E acredite, tem gente que já está quase completando a coleção, que traz 681 figurinhas. Faltam só 200 figurinhas, já foi mais da metade já completo. E, é vício, né? Espera completar quando, assim? Semana que vem já quero estar terminando já. Agora a gente vai conhecer um lugar que eu considero o paraíso para as pessoas que são apaixonadas pelo álbum da Copa. Só por aqui já dá para perceber do que eu estou falando, não é mesmo? Pois é, nós estamos na fábrica onde tudo é produzido. As máquinas começaram a trabalhar aqui em fevereiro e vão até julho. Só para se ter uma ideia, são 40 milhões de figurinhas produzidas por dia. E com certeza, algumas dessas aqui vão fazer parte da sua coleção. É preciso ter cuidado com o corte das figurinhas, que tem que ser perfeito.
Depois, as próprias máquinas fazem a separação delas. Alguém fala assim, não, é melhor comprar um pouco numa banca, um pouco numa outra, um pouco numa... Pode funcionar. Você nunca vai encontrar figurinhas repetidas no mesmo envelope. A empresa define a seleção de futebol de cada país antes mesmo de os técnicos decidirem. Não pense que a empresa tem alguma informação privilegiada. É preciso uma equipe grande para analisar os jogadores mais prováveis de serem convocados para a Copa. Muitas vezes ocorrem equívocos. Aí é preciso lançar figurinhas extras. Os técnicos que não seguiram a escalação da Panini. Agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Depois, Maria Lídia entrevista Aldo Rebelo, do PSB, ex-ministro dos governos Lula e Dilma. A seleção brasileira venceu uma seleção europeia pela primeira vez sob o comando do técnico Tite. E uma vitória contundente, né, Celso? Boa noite. Boa noite, Estela. Em Moscou, contra a anfitriã Rússia, o Brasil penou no primeiro tempo. Pouco criou e quase viu os russos saírem na frente. Já na segunda etapa, a seleção foi mais aguda, envolveu o adversário e construiu a bela vitória por 3-0. Veja os gols. O Brasil começou pressionando a Rússia e quase saiu na frente com Gabriel Jesus logo aos 4 minutos de jogo, mas o goleiro estava bem colocado e evitou o gol. Thiago Silva cabeceou bem, o goleiro espalmou, Miranda apareceu na pequena área e empurrou a bola para o fundo do gol. 2 minutos depois, Paulinho recebeu de Marcelo, foi puxado dentro da área e o juiz marcou pênalti. Felipe Coutinho cobrou com muita tranquilidade, deslocando o goleiro e ampliou a vantagem brasileira em Moscou, 2-0. Logo na sequência, William fez boa jogada pela direita, aproveitando sobra de bola na entrada da área e cruzou na medida para Paulinho fazer o terceiro. E ficou nisso, Brasil 3, Rússia 0. Terça-feira tem Alemanha em Berlim. Todo mundo esperando a Alemanha. E pelo Campeonato Paulista, o Corinthians avançou para as semifinais, se juntando aos outros 3 grandes da capital. E foi uma classificação sem sustos em Itaquera. Os 2 gols de vantagem necessários para a garantia da vaga aconteceram no primeiro tempo do jogo contra o Bragantino. Veja. Uma arena pronta para a decisão. 30 mil ingressos vendidos antecipadamente. Uma arena que aos poucos foi tomando ares de decisão. O torcedor corintiano estava com a confiança em alta, mesmo depois do revés no jogo de ida para o Bragantino. E foi Ralf, uma das apostas de Carille, quem iniciou a jogada e fez a arena explodir no gol de Sid Clay. Um ataque do adversário deixou a Fiel em silêncio, mas foi por um breve momento. Maicon, golaço. Não teve sofrimento nem apuro. O Corinthians está classificado e terá um velho rival pela frente. Nos últimos 7 duelos de mata-mata contra o São Paulo, deu timão. O clássico todo mundo sabe, né? Clássico é clássico, não define nenhuma bola. Espero que essa bola seja da gente, mas nós vamos trabalhar, vamos estar focados para chegar lá e conseguir um resultado positivo. Independente se é Corinthians, se é Palmeiras, se é Santos, se é São Paulo, 50%. O clássico é diferente, é o emocional, é a concentração o tempo todo. Então a gente tem que estar muito atento aí para merecer passar para a final desse Campeonato Paulista. Celso, e como ficaram os confrontos do fim de semana? Pois é, o Corinthians com a classificação vai pegar o São Paulo, como bem lembrou Adriano Dolfo na reportagem. Nos últimos 7 mata-matas entre São Paulo e Corinthians, o Corinthians venceu 7. Né? E é favorito contra o São Paulo, jogo domingo, 4 da tarde, o primeiro jogo no Morumbi. E aí no meio de semana, quarta-feira que vem, eles jogam em Itaquera. E Santos e Palmeiras fazem o primeiro jogo amanhã, 7 da noite. No estádio do Pacaembu, e na terça-feira voltam a se enfrentar também no Pacaembu com o mando do Palmeiras. Obrigada, Celso. Boa noite. Até amanhã. Ou até segunda. Bom fim de semana para você. Com você, Gaberini. No sul da França, um terrorista matou 3 pessoas e foi morto pela polícia num supermercado. Ele disse que era membro do Estado Islâmico.
Redouane Lakibdim, marroquino de 26 anos, invadiu o supermercado em Trèbes, no sudoeste da França, no começo da manhã. Antes, matou uma pessoa, roubou um carro e atirou num policial, na cidade vizinha de Carcassonne. Testemunhas que escaparam do supermercado afirmaram que Lakibdim disse ser membro do Estado Islâmico. O grupo não reivindicou a autoria do atentado. Se a hipótese de terrorismo for confirmada, é o primeiro ataque desde a eleição de Macron, em maio de 2017. E agora vamos ao comentário de política internacional com o João Batista Natali. Então o terrorismo atacou mais uma vez hoje na França. E não foi nada tão dramático quanto o atentado de 2015 na casa noturna Bataclan, em Paris, que deixou 130 mortos. Nem tão grave quanto o atentado do ano seguinte numa praia de Nice, em que o terrorista atropelou e matou 86. O atentado de hoje nas cidadezinhas de Carcassonne e Trèbes deixou apenas 3 mortos e o criminoso de 26 anos disse pertencer ao Estado Islâmico. O importante não é o número de vítimas, é o fato de um país como a França continuar vulnerável. Desde 1986, o país tem uma divisão especial de polícia que é especializada na prevenção ao terrorismo. E tem também um juiz de direito permanente que acompanha as investigações e determina a prisão dos suspeitos. Mesmo assim, o terrorista chamado Redouane Lakibdim fez refém no supermercado, matou e acabou sendo morto. A França toma todos os cuidados que também existem na Inglaterra e na Alemanha. De um lado, é preciso vigiar a comunidade muçulmana para identificar núcleos de extremismo religioso. De outro lado, é preciso impedir que o medo ao terrorismo acabe criminalizando toda essa comunidade muçulmana. E com isso também acabe alimentando preconceito. É uma operação delicada e eu acredito que a população na França esteja reagindo de uma maneira positiva. Os 2 principais fatores que alimentam o racismo na França foram a dominação política na África do Norte, que considerava os árabes da Argélia e do Marrocos como seres humanos inferiores. E o segundo fator foi a Guerra da Argélia, que a França perdeu e que permitiu aos argelinos chegarem à independência. Mas as novas gerações só conhecem essas coisas pelos livros de história. Para os que têm hoje menos de 50 anos, o preconceito só pode entrar pela porta do terrorismo islâmico. Mas o sistema educacional francês tem sido hábil e inteligente para evitar generalizações. E tomara que continue a dar desse jeito que está dando certo. É assim que o mundo gira. Boa noite. Daqui a pouco, Maria Lídia entrevista Aldo Rebelo, ex-ministro dos governos Lula e Dilma, sobre a violência no Rio de Janeiro e sobre as eleições. Até já. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, uma análise sobre as perspectivas da intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. A entrevista foi gravada. Entrevisto Aldo Rebelo, político de extensa atuação na vida pública brasileira, onde já foi vereador, deputado estadual, federal, presidente da Câmara Federal, ministro de Estado em várias pastas no governo Lula e Dilma e, inclusive, ministro da Defesa. Aldo Rebelo foi filiado ao PCdoB e hoje integra o quadro de filiados do PSB. Muito obrigada por estar conosco. Eu quero ouvir a sua opinião sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal em relação àquele pedido de habeas corpus feito pela defesa do ex-presidente Lula. Nós vivemos hoje uma politização muito grande do judiciário. O Supremo, naturalmente, é atingido por essa disputa. E em relação a essa votação, o que eu posso dizer é apenas que cumpra-se a decisão do Supremo. Agora, eu quero começar pelo fato. O senhor foi ministro da Defesa. Quero a sua opinião sobre a intervenção militar na segurança pública do Rio de Janeiro. Se isso foi uma medida acertada do presidente Michel Temer ou é uma jogada política de alto risco? Eu creio que, por paradoxal que pareça, é as duas coisas. Ou seja, é uma medida de alto risco, se você considera que as Forças Armadas não têm cultura para a repressão ao crime comum e fracassarão se forem empregadas nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, onde estaria o acerto da medida? Na possibilidade das Forças Armadas, pela sua competência, reorganizarem
a segurança pública do Rio de Janeiro. O senhor acredita? Porque nós estamos vendo que está tendo aí mesmo com aquela presença do aparato militar na cidade do Rio de Janeiro, do empenho, comando, alto comando da segurança pública na mão de representantes militares, e as falas, os discursos muito assertivos e passando sim uma vontade de acertar e certeza de que poderão acertar, além de uma aprovação na opinião pública, que ela também aparece através de pesquisas. Entretanto, assaltos, tiroteios e mortes têm prosseguido, têm continuado, e mesmo com este cenário, esse quadro todo pode estar já passando a evidência da incapacidade da intervenção militar conter a criminalidade, o avanço da criminalidade. Não. É uma resistência do crime mostrando, não vem que não tem? Não creio que seja também a resistência. É a própria incapacidade de uma força que tem outra função, outra habilidade, quando empregada na repressão ao crime comum, ela não obtém êxito. Isso nós já sabíamos. O governo talvez tenha empregado as Forças Armadas na esperança de que o prestígio, o apoio, o respeito das Forças Armadas fosse transferido para o governo, desgastado, desprestigiado. E o risco é que pode acontecer o contrário. Bom, agora vamos falar de política. Aldo Rebelo tem conversado muito com Rodrigo Maia e está havendo aí toda uma especulação que possa já estar em andamento o entendimento para que o seu nome seja colocado, que Aldo Rebelo seja o candidato a vice-presidente da República na chapa de Rodrigo Maia, candidato à presidência. Ele do DEM, ex-PFL, Aldo Rebelo, ex-PCdoB, atualmente no PSB. Essa química acontece, vocês dois parecem, Rodrigo Maia e Aldo Rebelo, um o avesso do outro. Existe possibilidade de união e entendimento para uma chapa com esse perfil? As relações políticas são boas. Recentemente, quando o Maia foi candidato a presidente, no segundo turno o PCdoB chegou a apoiá-lo. Então as relações pessoais são boas, as relações políticas são boas. O resto é conversa de botequim, porque há, de fato, relações políticas entre o PSB e o DEM, porque nós buscamos alianças em São Paulo, nós buscamos o apoio do DEM aqui em São Paulo, buscamos o apoio do DEM para o PSB no Espírito Santo, buscamos em vários estados. E aí você gera relações políticas. Mas eu acho que a chapa ideal não seria eu ser o vice do Rodrigo Maia. Eu sou... Qual é o ideal? Era que ele fosse o meu vice. Mas eu estou brincando, tá certo? Não existe nada de... Não, mas é fora de brincadeira. Tirando o Rodrigo Maia, vamos falar Joaquim Barbosa e Aldo Rebelo. PSB já tem uma inclinação? Qual dos dois seria mais representativo e competitivo para uma candidatura à presidência da República? Especulação já houve, inclusive da minha presença como vice do Ciro Gomes, como vice do próprio Alckmin, mas isso tudo é especulação. O ministro Joaquim Barbosa, o ex-ministro, ele nem é filiado ao PSB. Mas tem tempo ainda, até 7 de abril. Só podemos cogitar de qualquer hipótese depois de uma filiação. Eu coloquei o meu nome à disposição do PSB, o deputado Beto Albuquerque fez o mesmo, caso ou eventualmente o PSB venha a ter uma candidatura à presidência, né? Mas isso tudo ainda está longe de ser decidido. Espero que o senhor volte aqui já com uma decisão nesse ano eleitoral. É muito importante a sua experiência e a sua palavra. Voltar aqui é sempre um prazer. Muito obrigada, uma boa noite. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Boa noite para você. Ótimo fim de semana. Bom fim de semana e até segunda. Já
ouviu falar nos evangelhos apócrifos? Entenda o que são e por que não fazem parte da Bíblia. Hoje, 10h30 da noite no Todo Seu.